Olá pessoal, aqui quem fala mais uma vez é o Sabadinho, e para quem ainda não me conhece, eu sou professor de desenho e pintura no Estúdio Canvas. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre pintura, mas de uma maneira, de certa forma mais, como o título diz do vídeo, de forma escultórica. Então você quer saber exatamente sobre o que eu estou falando? Continua aqui comigo e eu já vou explicar. Antes de mais nada, a gente precisa entender alguns conceitos sobre iluminação e volume para que a gente possa aplicar isso à pintura. Um escultor ele tem a sua matéria-prima em que ele trabalha mais tátil e moldável. No caso de nós pintores, o que nós temos a nosso favor é a luz. Então a gente precisa entender como esculpir com a luz. Eu vou aqui representar alguns planos, certo? E vou também indicar a posição relativa desses planos. Tá? Se a gente pensar qualquer plano no espaço, num espaço tridimensional, a gente precisa entender esse posicionamento espacial de maneira mais tridimensional. Então o que eu estou indicando aqui é o que a gente chama de normais, tá? As normais dos planos, que seriam os ângulos em que esses planos estão direcionados no espaço. Então nesse exemplo aqui de cima, eu tenho os planos com as suas normais, e se eu pensar em um ponto de luz qualquer aqui, eu posso também já ter na minha mente um raciocínio quanto à iluminação desses planos, tá ok? Nesse primeiro plano aqui, a gente tem uma posição perpendicular à nossa luz. Então fica claro para a gente que esse plano seria um plano de luz, um plano mais iluminado. Esses dois planos, o segundo e o terceiro aqui, eles receberiam a luz de uma maneira mais oblíqua. Eles teriam então uma iluminação um pouco reduzida em relação a esse primeiro plano. E esse quarto plano aqui, ele está numa posição oposta à luz, portanto ele seria o nosso plano de sombra. Entendido isso, a gente pode começar a pensar em como aplicar na pintura esses conceitos. Então eu trouxe aqui hoje essa imagem, a imagem de um crânio. E o nosso primeiro raciocínio aqui deve ser de forma bem simplificada com relação ao volume desse crânio. Se a gente observar atentamente, a gente vai poder perceber que ele tem dois cubos, de forma combinada, que nos dizem o volume mais simples, mais elementar desse crânio. Por que do cubo? O cubo é a nossa forma geométrica mais elementar, portanto é mais fácil a gente entender esses planos, entender, como eu disse anteriormente, as normais desses planos, os direcionamentos dessas normais, para onde cada plano desse está apontando. Tá ok? O cubo ele é uma forma simplificada da gente entender isso, portanto é simples a gente entender iluminação também a partir do cubo. Então aqui eu tenho dois cubos combinados para formar então a base desse crânio, como a gente pode observar aqui, tá ok? E se a gente pensar a iluminação, da onde a luz está vindo, a gente vai ter a seguinte situação aqui, certo? Uma luz vinda do alto e do lado direito, certo? Aí passa a ser simples a nossa compreensão em relação a tons. Tons, lembrando, é a luminosidade da cor, o quanto ela é mais clara ou mais escura. Então, pensando nas normais de cada plano, mais uma vez, a gente tem a noção clara dos tons de cada plano. Só lembrando que quando existe uma mudança na direção, na normal do plano, existe uma mudança no tom, no valor. Portanto, a gente tem aqui essa face
que está apontada para cima do cubo, mais iluminada. A gente tem essa face, que como a gente pode ver aqui também no desenho, ela é uma face que já tem uma posição levemente diferente em relação ao plano superior. Ela está um pouco menos iluminada. A gente tem essas faces laterais, com um pouco menos luz, e a nossa face inferior, mais escura aqui nesse caso. Então aqui é como se a gente tivesse um bloco de pedra onde a gente fosse esculpir esse crânio, ou mesmo um bloco com massa, para que a gente possa a partir daí então começar a moldar, a modelar a nossa peça. Seguindo esse raciocínio então, a gente teria aqui, a partir daquele cubo, uma forma um pouco mais orgânica, próxima então do formato real do crânio. Mas a iluminação está seguindo exatamente o mesmo conceito visto ali com o cubo. Isso é bastante importante. Aqui eu queria lembrar só que o meu processo de pintura ele não é exatamente esse. Quando eu estou pintando alguma peça, o meu processo é um pouco mais solto, mas eu preciso e tento a todo momento manter em mente princípios básicos de iluminação dos planos e da minha posição da luz, que é o que a gente viu ali com o cubo. Uma vez que eu tenho aqui esse volume básico do crânio já modelado, eu posso começar a adicionar elementos, eu posso começar a adicionar mais volumes e retirar volumes também, modelando assim o nosso crânio com um aspecto mais tridimensional. Então aqui dá para a gente entender, certo? Aqui mais uma vez a questão das normais, agora em planos menores, além daquele plano básico inicial, alguns planos menores que aqui a gente foi modelando, e as normais desses planos, para a gente entender a iluminação também. Quais desses planos estão mais iluminados, menos iluminados, e os que estão mais na sombra. E o processo passa daqui para planos cada vez menores. Então, se eu adicionar aqui a referência de volta do crânio, eu posso continuar a esculpir esse crânio, mais uma vez, adicionando volumes e retirando volumes, pensando sempre tridimensionalmente na imagem. Então aqui eu vou dar continuidade. Ao modelado desse crânio. Então é bastante importante que a gente consiga visualizar tridimensionalmente as nossas peças, o que a gente está querendo representar. E com isso a gente vai conseguir melhores resultados. Imagens mais tridimensionais, mais representativas daquilo que a gente está tentando mostrar. Certo? De novo, lembrando, o que eu estou tentando fazer aqui é adicionar volume, retirar volume, é bastante do processo de um escultor, de uma modelagem tridimensional, seja com massa, seja em pedra ou madeira. Tá? Pensando a partir de volumes básicos, maiores, e a partir disso começar a adicionar volumes menores, adicionar e retirar volumes. Então aqui o que acontece, eu tenho esse plano menorzinho, certo? Que agora vem para dentro. Então se a gente for pensar na normal dele, ele está posicionado virado para baixo. Certo? Depois eu vou ter esse plano mais claro, que já seriam ali os dentes. Vou ter de novo um plano um pouco mais escuro, que seria um espaço entre os dentes. Tá ok? Vou ter um plano mais claro novamente ali, a parte superior dos dentes, que é bem pequenininha, mas que está sendo iluminada. Vou ter então a arcada dentária inferior aqui,
como ela está mais para dentro também, o que acontece é isso. De novo, a sua normal está virada para baixo. Então essa parte de sombra uma pequena parte de luz embaixo e mais uma vez essa região virada para baixo de mais sombra. Vou retirar aqui também esse volume lateral para que faça mais sentido aqui. E aí também fica mais fácil a compreensão desses planos. Então aqui o que eu acabei de fazer foi adicionar esses pequenos volumes agora. Opa. Volumes menores para essa região inferior aqui do crânio. Certo? Modelando ali então com planos de luz e de sombra. Aqui eu poderia pensar também na região interior aqui das cavidades orbiculares e a nasal. Da mesma forma, procurando entender o que está acontecendo em relação às normais desses planos lá no interior. Então, escurecer um pouquinho aqui, certo? Vou representar essa região interior lá dos olhos como um plano virado para baixo e um plano lateral, ok? Primeiro eu vou preencher esse plano superior. Então entender o volume daquilo que você está tentando representar passa a ser uma ferramenta valiosa aqui na pintura. Porque você não fica preso unicamente, exclusivamente a copiar a sua referência, você está entendendo o que está acontecendo com ela. Sendo assim, você tem até algumas liberdades criativas. Então seria importante passar a pensar nisso de uma forma construtiva, onde você não é simplesmente refém da sua referência, você usa a sua referência para estudar, para compreender alguma coisa e poder aplicar e até modificar algo que você queira, que você deseja mudar na sua imagem. Vou fazer esse plano lateral aqui. Se vocês observarem, vocês vão ver que a minha referência não está exatamente dessa forma. Nessas cavidades a gente tem muita luz refletida lá dentro.
E os planos não ficam assim tão claros como o que eu estou fazendo aqui. Mas eu não estou levando isso em consideração, eu estou pensando somente na questão da direção dos planos em relação à luz. E aqui eu consigo mostrar isso de maneira clara na pintura. O mesmo eu posso fazer aqui na região nasal. Adicionar esse plano lateral. Aqui eu também teria um plano lateral. Certo? E com isso, então, a gente consegue compreender melhor o volume daquela imagem, daquela parte. E assim eu continuaria por toda a imagem, esculpindo cada vez mais detalhes menores. Lembrando sempre de tentar manter a coerência em relação aos valores. No caso aqui, os valores para as regiões laterais, os valores para a região superior e a região frontal aqui de baixo, e para a região inferior. Sendo assim, a gente consegue compreender bem claramente o volume. E a representação dele se torna mais crível, vamos dizer. Tá ok? Bom, aqui eu não vou continuar. A dica, acho que a mensagem já foi passada. Então, espero que isso colabore bastante e que cada um possa, em seu trabalho, aplicar um pouquinho desses conceitos. Lembrando, mais uma vez, independente do processo de pintura de cada um, é importante essa consciência tridimensional daquilo que a gente está tentando representar, tá certo? Bom, então foi isso. Espero que tenha colaborado aí e até uma próxima.